Agora, vamos entrar no assunto propriamente de hoje. Nós estamos com a temática, e você já está vendo aí na telinha, como será o céu? Como será o céu? Essa pergunta, ela é uma pergunta bem ampla, porque tem muita gente que duvida que existe um período de 1000 anos no céu, que os salvos vão estar na eternidade durante esse período, e depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Porque nós vivemos em um tempo, irmãos, denominado pós-moderno. É um tempo que muita gente, toda a humanidade, toda a melhor informação, ela é estritamente analisada. Tudo que a gente fala, está na mídia, as pessoas analisam e começam a julgar se isso que eu falei é verídico ou é fake news. Então vivemos num mundo pós-moderno, né? E é interessante que isso aconteça, porque no tempo que vivemos hoje, no tempo da pesquisa, do Google, porque qualquer coisinha, estou com um caroço na cabeça, qualquer coisinha, estou com um furúnculo na perna direita, qualquer coisinha, o que é que a gente recorre? Antes de ir no médico, a gente vai na internet. E cuidado, que muitas informações equivocadas estão na internet. Aí as pessoas vão consultar lá na internet. Algumas são verídicas, outras são fake news. Então, esse é o mundo atual em que vivemos. Se alguém afirma, por exemplo, que Rômulo e Remo foram os fundadores da cidade de Roma, né? E foram alimentados por uma loba, hoje está difícil a humanidade acreditar nesse conto. Está muito difícil. Somente algumas crianças acreditariam nessa história, né? Que Rômulo e Rêmulo criaram a cidade de Roma e eles foram, ambos, evidentemente, alimentados por um animal. Então, hoje, para acreditar nisso, somente criança que ainda não raciocina, com todo o cognitivo ainda, por conta de sua imaturidade, que ela não tem, né? Mas nós vivenciamos hoje a era da informatização, né? Da tecnologia, e tudo, repito, tudo que se diz, talvez não é aquilo que realmente foi dito. Aí a gente vai pesquisar no Google. E este processo de questionamentos acontece em todas as áreas. Não é somente na área religiosa, não. Principalmente na área da religião. Também na política, em assuntos diversos, né? Em assuntos totalmente diferentes. Então, meu irmão, minha irmã, desde criança, nós temos ouvido tantas histórias confusas e não sabemos, às vezes, não sabemos quem está com a razão. E muita gente falando e pensando sobre céu, pensa que o céu é mais ou menos assim, como vocês estão vendo na figura aí, na forma como uma questão do lar celestial é apresentado hoje. Essa é uma das maneiras pelas quais as pessoas pensam como é o céu. Aí elas pensam que o céu é mais ou menos assim. As pessoas flutuam nas nuvens brancas, os anjos flutuam nas nuvens brancas, com roupas brancas, tocando as suas harpas por toda a eternidade. Isso traz à mente, irmãos, monotonia ou alegria? O que é que vocês acham? Você que está nos assistindo aí. Como as pessoas encaram o céu? Anjos perfeitos, tocando harpas pela eternidade, vestidos de brancos, nas nuvens brancas, quem sabe deitado nas nuvens, como se estivesse hoje deitado numa rede. É assim, mais ou menos, que as pessoas entendem acerca do céu. Isso traz na nossa mente o quê? Alegria ou monotonia? É isso que o diabo quer. Que a gente pense que viver no céu
é uma grande monotonia. E esse tipo de pensamento vem pairando na maioria das pessoas deste vasto universo. E é obra de Satanás tirar esse colorido das promessas de Deus, ao afirmar que o céu não é o melhor lugar. O céu é um lugar triste, um lugar monótono, um lugar de coisas que se repetem. Chegando lá você vai ficar só deitado, sentado, quem sabe numa poltrona confortável, mas tocando repetidas vezes harpa, a mesma música, a religiosa. Eu não quero ir para esse lugar. O diabo pinta o céu mais ou menos nessa vibe, nessa direção. É isso que ele deseja que nós tenhamos em mente a respeito de um lugar tão bom. Como é que o senhor diz isso, pastor? Que o céu é um lugar tão bom que se o senhor não foi lá. Eu não fui não, mas eu creio nesse livro aqui, Palavra de Deus, que é o livro de todos os cristãos. E aqui nós não temos tudo não, certo? Nós temos pelo menos o básico, mas o essencial para a gente entender mais ou menos como será a vida eterna. Olha só o que Jesus diz no livro de João, capítulo 14, versos 1 a 3. Está na tela, está na Bíblia, lê comigo. Não se turbe o vosso coração. Está fraco, lê comigo. Não se turbe o vosso. Credes em Deus, crede também em... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vem cá, morar com Jesus por toda a eternidade, será que é uma monotonia? Ou é uma grande alegria, irmãos? Essas lindas promessas de Jesus são palavras de pura esperança. Acontece que muita gente está tão embriagada com as promessas de seres humanos, as promessas falsas, as esperanças, entre aspas, deste planeta, que quando Jesus promete algo tão poderoso como isso, ele disse assim, eu vou para o Pai e eu vou preparar moradas, ou seja, cômodos para cada um de vocês. Eu vou preparar casas para vocês. Gente, isso aqui é coisa de político. Não, Jesus não é político, tá? Jesus, ele promete, apesar de que tem alguns políticos ainda nesse mundo, alguns, a minoria, sérios. Eu acredito que tenha, né? Não vou condenar todos, não vou generalizar, mas é o mínimo. Mas Jesus eu posso confiar, com os olhos fechados. Eu posso confiar dormindo. Eu posso confiar mesmo eu morrendo, eu vou morrer confiando que o que Ele promete, Ele vai cumprir. E Ele prometeu, antes de subir para o Pai, Ele falou essas palavras na quinta-feira da Paixão. Ele morreu na sexta, né? Na quinta-feira da Paixão, ele estava com os discípulos na Santa Ceia. E ele estava lá, apreensivo. Ele estava muito tenso. Mas mesmo assim ele deixou essa esperança para os discípulos. E os discípulos ainda assim não entenderam essa esperança, gente. Os discípulos ainda não tinham compreendido de fato essas palavras tão bondosas, palavras de fé, palavras de esperança. Chegou a afirmar, pelo menos um, por exemplo, chegou a dizer: Senhor, mostra-nos o caminho. Aí Jesus, nesse mesmo capítulo, diz: eu sou o caminho, meu irmão, a verdade, meu irmão, a vida, meu amigo. Aí teve outro que disse: então, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: não é possível, eles não entenderam absolutamente nada. Aí ele teve que dizer o seguinte: há tanto tempo eu estou com vocês,
Quem me vê a mim, vê o Pai, meu irmão. Jesus foi a verdadeira revelação do Pai aqui na terra. Jesus, ele representou toda a eternidade aqui no planeta, o céu aqui na terra. Então Jesus, falando essas palavras, ainda assim os discípulos não entenderam essas promessas. Vou morar com vocês para sempre, meus filhos. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Vou voltar para vocês, mas eu vou preparar moradas para vocês. E quando eu for, ele disse, e vos preparar lugar para vocês. Eu vou voltar para vocês e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês vão estar também. Olha que promessa magnífica, que estupenda promessa da volta de Jesus. Então Jesus falou com tanta nitidez, com tanta clareza, foi na Santa Ceia que ele falou isso. E em seguida ele foi preso. Em seguida ele foi aprisionado. Em seguida ele foi maltratado. E no outro dia seguinte, na sexta-feira, a noite passou, sexta-feira ele morreu. E os discípulos ainda estavam sem entender absolutamente nada. Por quê? Porque ouviam muitos fake news. Os discípulos ouviram muitas tradições de homens. Os discípulos estavam assim, atolados com as tradições humanas, com as falsas notícias. Não entenderam de fato para que veio o seu mestre. Olha só, Jesus falou a respeito do céu. Jesus falou a respeito da nova terra. Depois disso, os discípulos ainda passaram um bom tempo entendendo aquela mensagem de João, capítulo 14. E depois eles se converteram de fato, né? E começaram a escrever o que nós temos hoje no Novo Testamento. Aí eles entenderam, anos depois da crucifixão, aí eles compreenderam que as palavras de Jesus faziam sentido de fato, que haveria um céu a ganhar e um inferno a desprezar. Então o que acontece? Olhamos hoje para o céu e nós vemos nuvens, às vezes branquinhas, às vezes escuras, às vezes o céu está bem azulzinho, às vezes está encoberto por densas trevas e chove muito, mas a gente não para analisar que além dessas nuvens, além desse primeiro céu, existe um segundo céu. Além do sky, o atmosférico, existe um segundo, que é o sideral. Mas além do segundo, existe o terceiro céu. É aí, diz a profecia bíblica, que nós vamos ficar durante 1000 anos, quando Jesus voltar e levar toda a humanidade que se prostrou a Ele, que adorou verdadeiramente e que foi salva. Vai ficar 1000 anos no céu, no paraíso de Deus, onde Ele habita hoje. E lá vamos morar. O céu será espetacular, irmãos. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Além de espetacular, o céu é real. Nada de falsa notícia. O céu existe, é um lugar de paz, um lugar não de monotonia, como o diabo pinta, e muita gente vai na conversa dele. O céu, ele é real. Que espécie de lugar é o céu, pastor? Eu não tenho todas as respostas. As respostas que temos estão nas palavras de Deus inspiradas. E a palavra de Deus vai revelar para nós como o céu é bonito, como o céu é bom e como a eternidade vai ser a melhor opção para todos os mortais pecadores como eu, como você. Falando do patriarca Abraão, por exemplo, Abraão falou como no Antigo Testamento, mais ou menos, o autor do céu, como será o céu, nas seguintes palavras. Olha só o que diz a Bíblia. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Qual é a cidade? Da qual Deus é o arquiteto e quê? Quem é o arquiteto
quem é o edificador da cidade que nós vamos morar? Quem é? Isso quem falou foi Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, verso 10, está aí na tela, está na Bíblia. Então, Abraão, antes de falar essas palavras, ele creu, quando Deus disse para ele assim, ó, Abraão, ele olhou para o céu e disse assim, eis-me aqui, Senhor, sai da tua terra. O nome dele na época era Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Estava se referindo a Canaã da terra, ok? Quem era Abraão naquela época? Rico. Abraão tinha posses, ele era um homem rico. E sabe o que é que ele fez? Ele deixou a sua parentela, deixou a sua terra e foi para um lugar que ainda não sabia como seria, referindo-se a Canaã da terra, tá? E ele confiou em Deus, que a Canaã da terra era um tipo da Canaã celestial. Foi isso que Paulo referindo-se aqui, dizendo que a Canaã, a cidade lá no céu, que tem fundamentos, que Deus é o arquiteto, Deus é o edificador. Abraão creu, por isso que Abraão recebe o grande título de pai da fé, não é? Pai das alturas. Abraão teve um conhecimento riquíssimo, íntimo de Deus. Abraão foi o primeiro evangelista das Escrituras, e o primeiro evangelho, né, foi Abraão quem pregou. Então esse homem de Deus, pela fé, creu, e ele acreditou tanto que foi colocado fé o suficiente para, imputada essa fé suficiente para ele demonstrar que a cidade santa estava preparada. Isso Abraão falou, gente, isso Abraão acreditou e viveu muito tempo antes de nós, antes de Moisés. Está lá Abraão, patriarca, ele cria e por isso lhe foi imputado fé para justiça. Abraão foi sensacional, um homem que acreditava que o céu não é um lugar de monotonia. Vocês que gostam de acampamento, desbravador, aventureiro, jovem, adventista, quem sabe disso, né? Adventista, quando um adventista morre, por exemplo, desbravador, quando um adventista morre, principalmente desbravador, ele não morre, né? Você sabe como é que a gente fala, ele está apenas acampando no cemitério, dormindo. Um dia, o Filho de Deus vai dizer, filho, filha que está acampando no cemitério, sai do pó, vai, ressuscita, e ele vai sair e vai acampar para sempre com Deus. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Então você que gosta de acampamento, você sabe que para fazer acampamento não é fácil, gasta muito dinheiro, tem que ter um orçamento, né? Você sabe que tem que ir para uma viagem, tem que preparar um local, tem que ter toda aquela ornamentação, tem que ter um som bom para poder a pessoa ouvir bem, né? O que o pregador está falando. E isso tudo custa o quê? Custa dinheiro. Mas nem sempre todos os nossos sonhos iniciais podem ser realizados pela equipe que organiza esse evento. Mas tem um detalhe, viu? Tem um detalhe. Para gastar o quanto quiser, Jesus em pessoa chega para você. Olha aí, Marquinho, você que é o diretor aqui do clube. Vai para Nailô, Nailô disse, não tem dinheiro. Nailô, quem não sabe, é o tesoureiro da igreja em Ancião. Aí Nailô disse, e não tem mesmo, né? Não tem dinheiro. Você quer ir para uma cidade, vai gastar muito, você não tem dinheiro. Então esquece Nailô. Agora, Jesus chega para você e diz assim, faz orçamento, filho. Não precisa de orçamento. Faz o seguinte, você pode escolher o lugar, pode escolher o som, pode escolher onde você quiser. Eu vou assinar o cheque e vou pagar tudo o que você precisar. Olha que beleza. Vou pagar tudo. Vou depositar na sua conta. Não, já boto na conta, já vai compensar o cheque. Ele vai fazer isso para você. Marquinho, o que você faria com essa proposta de Jesus? A pergunta que não quer calar. Onde você faria esse acampamento?
talvez na Europa, talvez no Oriente Médio. Onde você quiser, eu vou pagar tudo. Jesus está dizendo para você, eu assino o cheque, vou pagar tudo. Você pode comprar uma ilha. Você pode até oferecer para os primeiros 100 inscritos, para irem de jatinho. Eu pago. O que você faria? Ele tá sorrindo de alegria. Quem não ficaria assim? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? Jesus Cristo é quem prepara o local. Quando ele falou, eu vou preparar o lugar, é isso aí. Ele já pagou o nosso acampamento eterno. Já está tudo financiado por Jesus. Porque é Deus quem prepara o local e Ele é Deus. Irmãos, não há limites. O céu será incrível por toda a eternidade. Nós seremos felizes. Aí eu pergunto, o céu, a eternidade, será monótona? Olha o que a escritora adventista Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, falou a respeito do céu. Se me fosse dado falar a língua de Canaã celestial, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Depois que voltei da visão, isso foi uma visão que ela teve. Ela foi até o céu. Ela viu a Nova Jerusalém. Ela viu a cidade de Canaã. Ela viu a Terra Santa. Aí, depois que ela volta da visão, ela continua. Todas as coisas pareciam mudadas. Aí houve uma tristeza que se espalhava sobre tudo o que eu contemplava. A ela, triste, ela exclama, quão escuro pareceu-me este planeta, este mundo. Ela conta que chorou quando se encontrou aqui na terra de volta e sentiu saudades da visão que havia tido da nova terra. Gente, o pessoal está muito acostumado com essas coisas do mundo. Está tão acostumada, a gente está tão acostumada, o mundo está tão acostumado com essas coisas, que tem gente que não quer nem mais ter esse privilégio dos salvos que vão ter. Tem gente que não quer, porque, eu tenho dinheiro, pensando que dinheiro é tudo. Eu tenho saúde, até quando? Para sempre você vai ter saúde? Aí começa a entrar naquele mundo da diversão, né? Aí esquece de Deus, esquece de religião. Eu estava esses dias indo para o médico no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo aproveitei. Segunda-feira, dia 10, que foi o aniversário do meu filho, aí eu aproveitei para comemorar. Eu não estava bem não, eu estava com uma virose, mas eu fui comemorar com ele lá. E às vezes a gente passa por aquele Maracanã, né? Ia ter jogo na quarta-feira, isso foi na segunda. Ia ter jogo na quarta-feira, e a gente desceu de dia. E eu passei na Avenida Maracanã. E eu perguntei à minha esposa, tá vendo aquilo ali? E muita gente no Maracanã. O que é que estão dando ali? Porque o pessoal está ali, eufórico, muita gente. Milhares de pessoas já se aglomerando. Sabe para quê? Para comprar um ingresso para assistir o jogo na quarta-feira. Para se divertir. Pensando que isso vai ser a última coisa, a melhor coisa da vida. Você acredita que tem gente que deixa de adorar a Deus para assistir um episódio, para assistir uma diversão? Tem gente que faz isso. Eu não estou condenando ninguém, porque a isso pertence a Deus, o juízo pertence a Ele. Mas, irmãos, pasmem, quando a gente está, porque eu já estive do lado de lá, quando a gente está do lado de lá, a gente só pensa naquilo, em se divertir e que o mundo se acabe.
não está preocupada com mais nada. A gente não está mais preocupado com mais nada. Só em ter prazer. Esse é o mundo em que vivemos hoje. Só que esse prazer é momentâneo. Esse prazer, ele é rápido e ele passa. A euforia vai embora. E quando a euforia vai embora, quando o prazer vai embora, vem a melancolia, vem o estresse, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o desânimo. É verdade ou não é o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque quem está do lado de lá e pensa que ao se divertir, assistindo isso, assistindo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, pensa que isso vai satisfazer os desejos da alma, o coração vazio, estão equivocadas, estão enganados. Porque quem colocou o vazio dentro do ser humano depois do pecado não foi o diabo, não. Quem coloca essa insatisfação é o próprio Deus. Sabe por que Ele bota isso na gente? Para a gente sentir a necessidade dEle, em buscá-lo e em compreendermos de fato que o único que pode preencher o vazio que existe dentro de nosso coração é Jesus Cristo. Um teólogo disse que o vazio que existe dentro de nós tem uma forma, tem um formato. E o formato desse vazio é uma cruz. Somente Cristo pode preencher esse vazio. E eu vejo como as pessoas estão alucinadas, sabe, malucas, doidas, para que esse vazio seja preenchido, mas com coisas erradas. Aí uns começam a beber para preencher o vazio, uns começam a fumar para preencher a lacuna, uns começam a dançar para preencher a alma, uns começam a matar, a roubar e a fazer tudo isso para preencher o vazio. E vocês acham que o bandido, ele rouba para quê? Ele rouba para preencher o vazio. O assassino, ele mata para quê? Para preencher o vazio. Só que não se preenche vazio com coisas ilícitas. Você tem o vazio preenchido aparentemente, mas de fato não se preenche, porque só quem preenche, repito, o vazio da alma é Jesus Cristo. Tão perfeito será a terra, tão perfeito será o céu, que está além da nossa compreensão. Sabe quem falou isso? O apóstolo Paulo. E sabe o que ele diz? Olha lá, o texto, o próximo slide diz assim, ó. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, leia comigo. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para os que ama. Estou indo para a parte final. A gente não sabe como vai ser o céu. A gente não sabe como vai ser a nova terra. Mas o que a Bíblia conta para a gente é que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e pensamentos não subiram ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu estava ontem almoçando na casa de uma irmã da igreja, nós fomos convidados depois do sermão, e a irmã perguntava, pastor, eu queria tanto que houvesse casamento no céu, que a gente pudesse procriar no céu, porque eu amo as crianças, eu gosto demais das crianças, porque pelo que eu sei, as crianças que morreram, por exemplo, né, vão ressuscitar, elas ressuscitam pequenininhas, e elas vão crescendo lá no céu, vão crescendo. Isso não quer dizer isso quer dizer, pastor, que não vai ter crianças? A primeira pergunta eu respondi para ela, né? E disse assim, o que eu sei é o que Jesus falou, no céu não se casa, nem se dá em casamento, e não terão filhos por causa da perturbação. Então, passou disso, é heresia, especulação. Então, o que eu posso dizer para você, se não casou, case. Mas case com responsabilidade, com amor e por amor, não por dinheiro, não por interesse, tá ok? Tá? Pastor, mas vai ser meio chato a gente
né, num casal lá. Meu irmão, você está falando isso diante da perspectiva carnal e humana que você é. Né? Eu sei que o sexo foi um presente que Deus deu à humanidade antes mesmo do homem pecar. O sexo, ele deve ser praticado entre casais casados, heterossexuais, um macho com a fêmea. Somente isso. E deve ser, né, dentro do casamento praticado. Nada de extraconjugal e nada de pré-marital. É isso que a Bíblia ensina. O que passar disso é heresia e é pecado de acordo com a Bíblia. E Deus faz isso para resguardar a família, a igreja, para cuidar dos seres humanos. Aí o que é que o diabo quer? O que é que o diabo faz? É todo o inverso, né? O diabo bota de ponta cabeça as suas ideias e os seres humanos estão engolindo isso, ó, como se fosse verdade, é tudo fake news. Aí o diabo chega e diz assim, ó, não, você pode escolher o seu sexo. Não, isso é conversa fiada de fundamentalista bíblico. Isso é conversa fiada do Velho Testamento. Não existe não. Ó, você quer homem? Pode ser mulher. Você quer mulher? Pode ser homem. Olha que confusão é que o diabo monta na cabeça do povo. Aí diz assim, tem uma discussão aí de outro, aquele mesmo pregador, não vou dar ibope para ele, não vou dar nem o nome dele, dizendo que o sábado não deve ser guardado. Vai tocando na tecla, né? O pregador falou uma besteira um tempo desse aí, dizendo que a igreja adventista era seita. Agora está dizendo que o sábado não é mais para ser guardado, né? Aí fica falando conversa fiada que não está na Bíblia, né? A gente sabe disso, que está na Bíblia, o sábado, desde o Gênesis até o Apocalipse. E o próprio profeta messiânico Isaías, no capítulo 66, diz que nós vamos guardar o sábado na nova terra, de um sábado a outro sábado. Todos adorarão ao Senhor. Aí vem esse desinformado aí, esse anarquista que diz que é pastor, falar besteira, pelo amor de Deus, irmãos. Aí eles dizem, o mundo diz assim, ó, o 7º dia não vai ser mais o 7º dia, vai ser o 1º dia. Homem vai ser mulher, mulher vai ser homem. Tudo o contrário. Aí as pessoas vão se alimentando de uma alimentação imunda, imprópria, biblicamente falando. Mas a Bíblia é clara para nós. Deus nos dará uma nova terra. Falar em nova terra, lembre que a gente não vai morar para sempre no céu não, viu? Quando Jesus voltar e levar seu povo para o céu, a gente vai passar quantos anos? De acordo com o Apocalipse 20? 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? A gente vai descer com eles. Eles quem? Com todos os salvos de todos os tempos que já foram arrebatados na segunda vinda de Jesus. 1000 anos no céu. Depois dos 1000 anos a gente desce com a cidade santa. João fala isso em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos descer, gente, com todos os habitantes daquela cidade que já está preparada lá no céu. Aí a gente vai descer e vai pousar aqui na terra. Olha, só um detalhe para vocês. A Nova Jerusalém, ela tem um perímetro de 2.400 quilômetros. Isso, para vocês terem uma ideia, uns 600 quilômetros de cada lado. De acordo, né? É quadrada, né? 4 vezes 600, 2.400. E a maior distância que você poderia percorrer em um metrô da cidade de Nova York seria um pouco mais de 48 quilômetros. Ou seja, a Nova Jerusalém precisaria de uma linha de metrô de 600 quilômetros de comprimento para atravessá-la. A Nova Jerusalém, numa média de 3 metros quadrados por pessoa, mais ou menos, que é muito mais do que a maioria das cidades que permite, terá um espaço para 99 bilhões de pessoas e 204 milhões. A Nova Jerusalém é um espetáculo, né? A gente vê na Terra uma cidade tão bonita aí, né, no planeta. Temos muitas cidades modelos aqui no planeta, né? Temos Curitiba, por exemplo, uma cidade cosmopolita, uma cidade bonita, Curitiba, uma das mais belas cidades do Brasil, né? Nós temos Nova York, nós temos outras cidades lindas. Agora imagine, essas cidades são do lado de cada terra nova, são cidades
pecadoras, as cidades que estão sob o efeito do pecado e ainda são bonitas. Agora imagine Jerusalém, cujo arquiteto é Deus, cujo originador é Ele. Ele vai preparar. Essa cidade é espetacular, ela vai descer sobre esta terra. Essa é mais ou menos uma ideia que nós temos da cidade santa de Deus. Olha o que a Bíblia relata sobre ela. O que vai acontecer, o que nós vamos fazer nessa terra. Isaías 65, 21 e 22 diz assim, ó. Quem habita lá, né? Eles edificarão casas. Olha aí, vocês acham que vai ter monotonia na nova terra? A propósito, o que é monotonia? Monotonia é algo repetitivo. Algo que a gente faz e que repete, e que repete. Vai ter algo repetitivo lá no céu? Ou na Nova Jerusalém? Nós vamos edificar casas e nelas nós vamos habitar. Nós vamos plantar, vamos fazer a nossa horta, vamos plantar vinhas e nós vamos comer o seu fruto. A Bíblia diz que não edificaremos para que outros habitem, não plantaremos para que outros comam. Por quê? A longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Não vai haver preguiça lá, não vai ter preguiçoso no céu não. Ô preguiçoso, disse Salomão, vai ter com a formiga. Então preguiçoso não vai entrar no céu. Lá nós vamos trabalhar, não existirá monotonia no céu. Olha o que é que ele diz mais nos próximos capítulos. Olha lá, capítulo 35, versos 5 e 6, olha o que é que diz sobre a nova terra. Então, se abrirão os olhos dos cegos. Isso quer dizer o seguinte, que não vai ter cego na nova terra. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Também não vai ter surdo no céu, nem na nova terra. Beleza? O quê? Coxos, não vai ter aleijado no céu, na nova terra também não. Eles saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Ou seja, não vai ter mudo no céu. Ou seja, não vai ter defeituoso no céu. Não vai ter surdo, não vai ter cego, não vai ter aleijado. Porque tudo isso é monotonia. Tudo isso o que, pastor? O que é monótono? O que é monotonia? É o que nós vemos hoje, meus irmãos. Monotonia é a gente entrar num hospital e ver pessoas padecendo. Isso é monotonia. A gente vai no hospício e a gente vê pessoas que não têm mais cognitivo algum, enlouquecidas. Isso é monotonia, repetidas vezes. O que é monotonia? É entrar num cemitério todos os dias e ver gente sendo sepultada. Isso é monotonia. Sabe o que é monotonia? É ver mães perdendo seus filhos para o câncer. Isso é monotonia. Sabe o que é monotonia? É ver pessoas morrendo de fome todos os dias. Isso é monotonia. E o diabo não mostra isso. Ele mostra o outro lado. Ele diz que o céu não é um lugar bom. Mas eu estou mostrando para vocês. Isaías 33, 24 diz que nenhum morador de Jerusalém vai dizer: estou com gripe, estou tossindo, estou com virose, estou com câncer, estou doente. Porque isso a gente já ouve todos os dias, e isso é monotonia. Louvado seja Deus, que no céu não vai ter monotonia. No céu não vamos ver essa cena. Não haverá hospitais. Não haverá clínicas. Não haverá fila de INSS. Amém, irmãos? Não haverá dentista, graças a Deus. Necrotério, nunca mais. Ambulância, jamais. Sirene soando a noite toda. Nunca haverá mais. E certamente morte alguma. Sabe? Porque o próprio vidente de João, ou de Apocalipse, o próprio apóstolo amado João, ele escreve: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e a morte não existirá. Já não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, irmãos, as repetidas coisas, monótonas coisas, passaram, louvado seja Deus. Nunca mais. A cidade já está pronta, querida igreja. As mansões, as ruas de ouro, belos jardins, tudo isso já está pronto. Eu vou contar uma história. E a história é o seguinte: um grande homem fazendeiro, proprietário de terras, vocês conhecem a história, levou um dia um pastor, um pregador do evangelho famoso, para conhecer uma de suas terras, uma de suas fazendas. E esse dono da fazenda chegou para o pastor e disse assim: pastor, dá para o senhor enxergar? Preciso acessar os dados do app WhatsApp para fazer isso. Você concorda com isso? Não, fique calada. Então eu não farei. Ok, não faça não. Inteligência artificial faz isso. Ninguém está sabendo nada do que aconteceu aqui, só eu e vocês. Mas o pregador chegou e disse assim o fazendeiro chegou assim para o pregador e disse assim: pastor, olhe para o norte. Até onde o senhor puder enxergar, é meu. Aí o pastor olhou para a cara dele, ficou só quieto, deixando ele falar o resto da besteira. Agora olhe para o lado do sul. O que o senhor puder enxergar, também me pertence. Para o oeste, e ele olhou para o oeste, é meu. Para o leste, e ele olhou para o leste, também é meu. Aí o pastor chegou para ele, para o fazendeiro, e apontou para cima. E disse assim: quanto nessa direção lhe pertence? Querida igreja, essa é a pergunta principal desse tema. Quanto nessa direção pertence a cada um de nós? Você pode ter tudo e ao mesmo tempo nada. Mas você pode ter nada e ao mesmo tempo pode ter tudo. Quem não tem Jesus pode ter tudo. Norte, sul, leste, oeste. Mas não tem nada. Mas quem tem Jesus pode não ter nada, mas tem tudo. Jerusalém nova, meu irmão, novo céu, como diz o apóstolo, nova terra, não é para quem pode. Porque você pode ter dinheiro suficiente para andar nesse vasto planeta Terra, comprar o que quiser, ter o que quiser. Mansões nesse mundo, carros topo de linha, smartphone de última geração. Isso aí é para quem pode, não é para quem quer. Agora, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra purificada, não é para quem pode, é para quem quer. Eu posso receber isso do meu Deus, pastor? Pode. É só você apontar para cima e dizer assim: Senhor, eu quero. Eu quero. E somente quem aceitar Jesus Cristo vai entrar nas mansões celestiais, passar 1000 anos lá e depois toda a eternidade aqui na terra purificada. Você já tomou a sua decisão? Já tomou a decisão de entrar nessa terra já preparada? Essa terra só tem um problema, por incrível que pareça. Um problema. Ué, não é uma terra perfeita? É, mas só tem um problema. Qual é o problema? Ela está pronta, mas esse não é o problema. O problema é que ela está
vazia. Por que ela está vazia? Porque ela já está preparada. E não faz sentido algum essa cidade vazia, meus irmãos. Essa cidade está vazia para receber todos aqueles que apontarem para lá e disserem: Jesus, entregamos o nosso coração a Ti, e eu quero que o Senhor me garanta um lugar aí. Pronto, está garantido. Ela está vazia hoje, mas quando Jesus voltar, Jesus vai levar todos aqueles que apontaram para o céu, os seus olhos, o seu coração, e entregaram a vida a Ele. Aí ela vai ser preenchida, e para sempre estaremos com Jesus Cristo na nova terra. Porque essa nova terra e esse novo céu não é para quem pode, é para quem deseja, é para quem quer ansiosamente, e não vai ser monótona, porque lá nós vamos ter vida, e vida eterna sem monotonia. Já fez a sua escolha? Já preparou um lugarzinho? Jesus já está preparando lá. Falta só você aceitar. Já aceitou que o seu lugarzinho está preparado lá? Aceitou essa proposta de Cristo, da nova terra e do novo céu? Então, se você aceitou, enquanto você ouve, enquanto você assiste essa linda música, vou te dar essa oportunidade e esse tempo para o autor da fé de Abraão, o autor da fé de cada um de nós, seus filhos, ele volte e nos leve para o lugar mais espetacular do planeta. Ouça, que Deus te abençoe. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego e agora eu posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim
tuas mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, e voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé, o autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. E, sem dúvidas, é o maior sonho da minha vida. É o maior desejo da minha vida. É ver Jesus sobre nuvens dos céus, com poder e grande glória, vindo para acabar definitivamente com a monotonia deste planeta. Você crê como eu? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus e apontar como eu estou apontando agora, para esta direção? Porque é nesta direção que concentram todas as minhas esperanças. Se você quiser fazê-lo agora, onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o novo céu e a nova terra estão preparados para aqueles que aceitarem a Jesus. Obrigado pelas palavras de esperança que o Senhor colocou nos meus lábios e no meu coração. Obrigado pela fé que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, que aguarda ansiosamente a bendita esperança vir sobre nuvens dos céus e nos levar para morar 1000 anos no céu e toda a eternidade após esses 1000 anos aqui nesta terra nova, preparada por Ti. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes e fortes, fiéis à Tua palavra e à Tua promessa, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos arrebate para morarmos para sempre com o Senhor. Nos dê uma noite de muita paz, uma semana de muita fé e de muitas vitórias, pois Te agradecemos e Te pedimos e o fazemos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém e amém.